Olá, saudações a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Olha, muita coisa aconteceu nesses últimos 4 dias. Dia 6, 7, 8 e hoje 9, ainda não acabou, podemos ter surpresas, eu acredito que não. Mas até de madrugada a gente tem novidade, então pode ser que tenhamos mais algum fato relevante nessas últimas horas deste dia 9. Mas tudo começou no dia 6. Eu sei que se a gente for ver de uma forma mais ampla, começou há meses ou há anos atrás. Mais especificamente, essa movimentação para o dia 7 começou a gerar notícias no dia 6, né, quando um grupo de bolsonaristas furou um bloqueio da Polícia Militar do Distrito Federal, com a polícia sendo extremamente permissiva, ameaçou de invadir o Supremo Tribunal Federal, invadir o Congresso, então já se gerou uma expectativa de que poderíamos ter alguma coisa no dia 7, não por parte do presidente da República, mas um quebra-quebra que chegasse até mesmo à esplanada dos ministérios. Mas o próprio STF agiu rapidamente, chegou a cogitar convocar as Forças Armadas, então abaixou um pouco a bola desses manifestantes. Já no dia 7, o que nós tivemos, ao meu ver, foi uma grande derrota para o Bolsonaro. Poderia ter sido um dia de sucesso para ele, e dependia de dois fatores. Primeiro, ter muita gente, inclusive policiais, nas manifestações. E o segundo, a imprensa dar uma mídia muito grande a ele, fazer transmissão ao vivo, e aí ele teria uma exposição muito grande, mesmo que fosse até uma exposição negativa. Mas não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Em relação às manifestações, elas foram muito pequenas. É claro que era um devaneio por parte dos organizadores acreditarem que nós teríamos 1 milhão de pessoas em Brasília. O Distrito Federal tem somados 3 milhões de habitantes. Tinha algumas caravanas, mas não ao ponto de você aumentar em grande quantidade os manifestantes. Então, se você tem 3 milhões de habitantes, a gente sabe que para chegar a 1 milhão, de cada 3, um deveria comparecer. Isso é absolutamente impossível de acontecer. Então, ao meu ver, a organização do evento acabou colocando um número muito fantasioso. Mas você ter ali algo em torno de 105, 114 mil pessoas, como foi colocado, foi muito pouco. Foi muito pouco. Acredito que realisticamente se esperavam 500 mil pessoas. Nunca acreditei que fosse ter isso, mas poderiam ter 300 mil pessoas, por exemplo, 200 mil. Não seria para mim uma coisa assim extremamente surpreendente. Mas não, foi pouco. Foi pouco. Em torno de 105, 114. Muito pouco mesmo para que se esperava. É um grande número de pessoas? Claro que é. Lota o Maracanã, ainda lota a Fonte Nova. Nos outros dois estados, lota os dois. Mas, mesmo assim, não foi um número tão significativo. Depois, nós tivemos a manifestação da Paulista, em que os organizadores, em ata, isso consta em ata, não é achismo meu, em que eles se reuniram, né, com a polícia militar, deve-se ter essa comunicação, quando você vai fazer uma manifestação dessas proporções, e eles colocaram que a expectativa é de 2 milhões de pessoas, o que é também uma viagem na maionese. Por que a viagem na maionese? Porque quando você coloca 2 milhões de pessoas em um espaço, esse espaço precisa ter realmente como se fosse a espada dos ministérios, ter um espaço para essas pessoas. Na Paulista não cabe tudo isso. É impossível caber tudo isso na Paulista. Né? E você chega àquela situação de que, por mais que 2 milhões de pessoas quisessem ir, não teriam como chegar. Chega a um ponto que fica intrafegável. Não teria como essas pessoas chegarem. Mas, assim, muitas pessoas tinham expectativa de pelo menos 1 milhão. Eu nunca acreditei nisso, mas era uma expectativa que se tinha. E nós tivemos 125 mil pessoas na Paulista, um número muito pequeno. Até eu esperava um pouco mais. Aí você pega a região metropolitana de São Paulo, tem algo em torno de 20 milhões de habitantes. Sendo que foram 125 mil pessoas. Isso dá em torno de 0,5% do que nós temos na população de São Paulo. É muito pouco. É muita gente, mas é muito pouco do que se esperava. Então, acabou sendo uma derrota por esse ponto. Nós não tivemos muitos policiais militares, se criou aquela celeuma toda de que a polícia iria comparecer em massa, de que de cada 10 policiais, 7 são bolsonaristas. A gente não viu isso. Inclusive, se esperavam alguns policiais fardados, isso não aconteceu também. Foram as mesmas pessoas de sempre. Então, não foi um sucesso. E também nós tivemos a imprensa fazendo uma cobertura bem interessante. Por exemplo, o Jornal Nacional fez uma abertura espetacular. Né? Não fez o mesmo erro do ele não, que aconteceu inclusive também no mês de setembro, nos primeiros dias também de setembro, há exatamente 3 anos, foi antes da eleição, onde a Globo, por exemplo, deu um espaço muito grande para as pequenas manifestações em favor do Bolsonaro naquele dia, igualando como se fosse do mesmo tamanho,
e divulgando muito o nome dele, porque mesmo que você faça uma crítica na televisão, a manifestação ela se vale muito mais para a imagem que é passada. Então as fotos são importantes. Mas a imprensa conseguiu fazer um bom trabalho para mostrar mais ou menos tudo que o Bolsonaro disse, não vou aqui entrar em detalhes. Eu gostaria de ter feito um vídeo só do dia 7, outro só do dia 8, outro só de hoje, dia 9, mas não pude, não tive realmente condições de fazer. Agora estou fazendo esse vídeo e já estou imediatamente lançando. Então estou fazendo um balanço de todos esses dias, incluindo o dia 6, né? Então, basicamente, não foi um bom dia para o Bolsonaro, porque não conseguiu atrair tantas pessoas assim. Fez todo aquele discurso golpista, né, que a gente já conhece, já está acostumado, e acabou dia 7. Algumas pessoas, e aí eu posso dizer, a maioria dos bolsonaristas, posso garantir, eles não esperavam que o Bolsonaro desse um golpe no dia 7, não. Era aquela falatória do ultimato ao STF, que o Bolsonaro queria reunir um número grande de pessoas para mostrar sua força, não era golpe. Agora, algumas pessoas se frustraram, porque achavam que ia ter um golpe, e não teve. E aí a gente soma o dia 8. O dia 8 a gente passou a ter paralisações dos caminhoneiros, exigindo a destituição dos ministros do STF, uma coisa que obviamente não vai acontecer. E aí começamos a ter os primeiros ruídos também dentro da base bolsonarista. Inclusive teve até algumas cenas patéticas, até alguns vídeos na internet, de que se espalhou entre os caminhoneiros que estavam em Brasília de que o Bolsonaro havia decretado o estado de sítio, o que não pode. O Bolsonaro tem que solicitar ao Congresso para que ele possa depois decretar o estado de sítio. Ele não simplesmente decreta por seu bel prazer. E aí tem caminhoneiro chorando, emocionado, uma coisa assim patética mesmo, né? O cara ali, sabe, abraçado ao outro, chorando. É difícil, né, de entender essa gente. Mas caiu na fake news, queria ver depois o vídeo da reação dele descobrindo que era mentira. Mas enfim, começaram a parar o Brasil, uma coisa inacreditável. É inacreditável, porque isso faz muito mal ao país, né? Você causa um desabastecimento, isso gera inflação, inclusive. E aí o Bolsonaro, ele, já no final do dia, enviou um áudio, estranho, ele ter feito um vídeo, né? Mas decidiu enviar um áudio pedindo para que os caminhoneiros reabrissem as estradas, porque isso não era bom para o povo e tal. Ia causar inflação e problemas de abastecimento, conforme eu falei. E muita gente não acreditou, caminhoneiros não acreditou, acharam que era o Marcelo Adnet, o comentarista, não, perdão, o comediante, fazendo a voz do Bolsonaro, outros acharam que era o Dias Toffoli, uma coisa assim também patética, né? Mas o Tarcísio, o ministro que inaugura a ponte de madeira de 18 metros, ele apareceu num vídeo dizendo que o áudio era verdadeiro, pedindo para que os manifestantes, caminhoneiros, eles dispersassem, liberassem as estradas, né? Mas isso não aconteceu. Aí tem outra figura patética, esse tal de Zé Trovão, que está sendo procurado pela polícia, ao que parece estar no México, prestes a ser preso, que organizou também toda essa pataquada e já fazendo críticas ao Bolsonaro, né? Pedindo ajuda porque as pessoas estão se sacrificando por ele, esperam que ele tome uma decisão, achavam que ele ia agir no dia 7, então a minoria bolsonarista achava que ele ia agir mesmo, que ele ia tomar alguma atitude quanto a destituir os ministros do STF, uma coisa que ele não tem poder para fazer, mas as pessoas fantasiam que tem. Muita gente ainda pensa que o cargo de presidente da República é um cargo de farol, pode fazer qualquer coisa. Isso não aconteceu, já gerou uma frustração. E aí nós tivemos a cereja do bolo, que foi o Bolsonaro chamando o Temer para tentar ajudar nessa negociação com os caminhoneiros, sendo que há 3 anos o Bolsonaro ele foi um dos incentivadores de uma greve de caminhoneiros que prejudicou muito o governo Temer. Agora ele chama o próprio Temer que ele prejudicou com os caminhoneiros para resolver o problema dele com os caminhoneiros. Uma coisa assim inacreditável. E aproveitou também para tentar restabelecer um elo com Alexandre de Moraes, cara, uma coisa totalmente falsa, né? A gente sabe, amanhã de manhã ele já deve estar xingando o Alexandre de Moraes novamente. Ele sabe como é que é o Bolsonaro. Mas assim, incrível. Aí o Michel Temer, ele redige uma nota, foi ele que redigiu e disse assim, foi ele que escreveu a nota, para o Bolsonaro assinar e publicar como se fosse dele. E uma nota que ele elogia o Alexandre de Moraes, pede desculpas, diz que nunca teve a intenção de criar conflito nem coisa alguma. Uma coisa vexatória, né? O Bolsonaro se colocando como subalterno do Temer. Do Temer. Do Temer. Inacreditável, né? E aí a gente teve reações muito fortes por parte de vários bolsonaristas. Vou até ler aqui algumas dessas manifestações que mostra que a gente já tem ali algumas pessoas se decepcionando. E aí é uma coisa que o próprio Bolsonaro fez, né? Ele criou uma expectativa grande, mesmo sem falar, para o dia 7 de setembro, e as coisas não aconteceram. Tem alguns influenciadores que dizem, não, gente, vai acontecer em uma semana, em 10 dias, mas não vai acontecer nada do que eles estão pensando em uma semana e 10 dias. Então criou-se uma expectativa, foi uma estupidez do Bolsonaro esse de 7 de setembro.
porque não foi o que ele pensava, a mídia conseguiu fazer a cobertura decente, não foram os policiais que ele achava, e se criou uma expectativa que ele não consegue controlar. Inclusive, o Bruno da TV Coyote, vou deixar na descrição, veja um vídeo em que ele fala justamente isso, que o Bolsonaro perdeu o controle dos bolsonaristas. No grupo da TV Coyote, ontem à noite, fiz uma pergunta, justamente, dizendo assim, e se o Bolsonaro tiver perdido o controle sobre os bolsonaristas? Sobre os gados de boleia, no caso dos caminhoneiros? E aí? Como é que vai ser? Então, assim, eu coloquei isso e ele acabou fazendo um vídeo justamente sobre isso. Ele tá muito interessante esse vídeo. E é o que parece, né? Ele perdeu o controle e tem muita gente já irritada. Eu vou ler aqui algumas mensagens, né? Por exemplo, Rodrigo Constantino. Ora, gente, eu tenho que citar essas pessoas porque são bolsonaristas influentes, né? Mas são pessoas da pior chifre possível, né? Ele dizendo assim: dia 7, multidão nas ruas com pauta patriótica condenando o arbítrio. Dia 9, Bolsonaro elogia a China como essencial e pede desculpas ao STF. Game over. Aí tem aqui Alan dos Santos. A nota do Temer foi para mostrar que o povo não deve exercer seu poder diretamente. Não votei no Temer. Tem até memes, né? Botando o Bolsonaro devolvendo a faixa de presidente para o Temer. Uma coisa assim, alguém imaginava isso? Que o Bolsonaro ia pedir ajuda do Temer, o Temer ia escrever uma nota para o Bolsonaro publicar como se fosse dele, pedindo desculpas a Alexandre de Moraes, ele elogiando Alexandre de Moraes. Ele deu um retorno, né? Como o pessoal falando, deu uma regada. Bolsonaro arregou, Bolsonaro amarelou, né? Tem outros também comentários aqui. Leandro Ruschel também. Impressão inicial, ainda que provisória. Com o ato de hoje, Bolsonaro está abrindo mão da candidatura à reeleição. E nós temos também um grupo bolsonarista bem influente. O Wagner Cunha diz o seguinte, isso no grupo do WhatsApp. Este é o meu recado para o presidente Bolsonaro. O general que vai para a guerra com medo de levar um tiro é tido como covarde e não merece a lealdade da tropa nem as honras do soberano. Então muita gente, apoiador do Bolsonaro, acima de qualquer coisa, porque tem a mesma ideologia dele. Até porque, realmente, quem ainda segue o Bolsonaro não é porque esperando que o Paulo Guedes seja um gênio da economia, já vimos que não é, ou que vai se fazer grandes obras, não é. Está acabando já o mandato, não se fez nada, o Brasil está numa situação caótica, e agora quem apoia é porque pensa igual a ele. Basta ver também o nível das pessoas que foram às manifestações. Né? Então, de uma forma geral, o que a gente vê aqui é que talvez tenha até um racha na base bolsonarista. Eu sou meio cético quanto a isso, a gente já teve outras situações difíceis, mas o Bolsonaro, assim, a minha conclusão final é que ele errou. Ele errou porque ele acabou criando uma expectativa que não se concretizou. Algumas pessoas realmente se iludiram de que ia dar um golpe, ia fazer alguma coisa, ia tomar o poder, instituir STF, e isso não aconteceu. E agora está difícil, inclusive, de controlar algum desses bolsonaristas, como, por exemplo, parte, não são todos caminhoneiros, parte, inclusive, pequena dos caminhoneiros, mas que é uma parte que pode paralisar e está paralisando o Brasil. Alguns estados já conseguiram desbloquear, mas outros ainda insistem, e muitos caminhoneiros reclamando do Bolsonaro, dizendo, poxa, a gente está dando aqui nossa vida, estou fora de casa não sei quantos dias, a não sei quantos milhares de quilômetros de distância de casa, você precisa dar uma resposta, você precisa agir. A gente sabe, o que eles querem não vai acontecer. Comente aqui o que você achou desses últimos dias. Repito, queria ter feito um vídeo para cada dia. Um por dia 6 e 7, outro por dia 9, mas realmente não tive condição. Estou fazendo esse resumo geral aqui. Tem outras coisas também para falar, mas o vídeo não ficar tão grande. Vou encerrar por aqui, deixe seu comentário. E não se esqueça de ativar o sininho, vou continuar fazendo vídeos. Amanhã com certeza vou lançar mais algum, até porque a gente vai acabar tendo alguma novidade ao longo, não necessariamente dessa noite, mas ao longo de todo o dia de amanhã. É isso que eu tinha para falar. Não se esqueça também de inscrever-se no canal, caso ainda não esteja inscrito. Um abraço a todos e até a próxima.